E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida e que pode ajudar você também se você estiver passando por isso nesse momento, que é como se preparar para a perícia do BPC Loas, né? Como que você pode se preparar para a perícia do BPC Loas? Eu já te adianto que esse vídeo aqui pode ser como se fosse uma aula, vai demorar um pouquinho provavelmente, mas vai ser um vídeo muito útil porque se você tiver aí em vias de ir para a perícia, já se preparando para a perícia, é importante que você assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te falar o que muitos advogados não falam, que muitas pessoas não falam, que é quais são as perguntas que os peritos vão te fazer, como que você deve se preparar, o que você deve fazer, quais documentos você deve juntar, quais documentos você deve apresentar no dia, como é que você deve se comportar. Então, esse vídeo aqui é para você e é importante para que você, quando você for levar o seu filho ou sua filha que possui autismo, para que você possa se preparar adequadamente para evitar aquele estresse, aquele nervoso lá no dia da perícia, né? E para que você também não passe esse nervosismo para o seu filho ou para sua filha, tá bom? Então vamos lá, é um vídeo que eu vou compartilhar minha tela aqui junto com vocês para que vocês possam me acompanhar, tá bom? Como se preparar para as perícias. Eu já digo que são perícias porque são duas perícias, é dividido em duas perícias. Então vamos lá. As perícias elas são divididas em duas, que é a perícia social e a perícia médica. E aí você vai agendar, e aí de forma estratégica, muitas das vezes, você pode agendar a perícia médica primeiro. O que pode acontecer em determinados casos é o seguinte, acontece muito aqui no escritório porque a gente também trabalha de forma estratégica em relação a isso. Aconteceu, deixa eu ver, acho que semana passada. O que acontece? Às vezes a documentação ela tá boa, tá clara, e aí você não precisa agendar a avaliação social primeiro. Você pode agendar a perícia médica primeiro, porque se tiver a documentação completinha, se tiver tudo certinho, o próprio perito, quando ele dá o resultado, ele já cancela a segunda perícia, a perícia social, porque ele entende que a deficiência está comprovada e que os outros requisitos também estão cumpridos nesse momento. E isso vai depender da análise documental, análise do próprio INSS em relação a CAD único, a essas situações mais técnicas e que o próprio INSS tem acesso a sistemas. Não vai precisar perguntar nada para você, entendeu? Então, já para você pensar, poxa, olha, será que eu agendo primeiro a perícia médica ou se eu agendo primeiro a perícia social? Já te digo que se a documentação médica estiver legal, estiver atual, correta, agenda a perícia médica primeiro. Se não, se olha, eu estou dependendo de um exame, de um laudo para sair aí na semana que vem, mas eu já quero agendar. Então agenda primeiro a perícia social. Porque aí você vai primeiro na perícia social e aí quando a perícia médica já tiver para ser feita, você já vai estar com o laudo, já vai estar com a documentação completinha. Importante que você esteja na perícia com toda a documentação completa, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos dar sequência. Tá. As duas perícias servem para analisar as seguintes questões. Por isso eu estou te falando que isso aqui vai ser bem completo, porque ninguém fala sobre isso. Então, são as seguintes questões que vão ser analisadas. São três, na verdade, tá? São os fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? Os fatores ambientais são externos ao indivíduo e podem ter influência sobre seu desempenho na execução de atividades e participação social, assim como as funções e estruturas do corpo, obstáculos que o indivíduo vivencia. Como assim, Maílson? No dia a dia, no decorrer da vivência da pessoa, existem situações externas, por exemplo, uma escola, a ida a um shopping, a ida a um passeio, a convivência com as pessoas, com a própria em sociedade mesmo, são fatores externos ao indivíduo. Isso pode afetar, o problema que ele tem pode afetar diretamente nessa convivência, no convívio social, certo? Que são os obstáculos que a pessoa vai enfrentar ali no dia a dia. Então, fatores ambientais, fatores externos que podem atrapalhar e podem prejudicar o convívio dessa pessoa, certo? Segundo, atividades e participação. Atividades e participação. O impacto, influência dos fatores ambientais, as questões externas ao indivíduo, e também pessoais, como gênero, etnia, idade, condição física, estilo de vida, hábitos, nível de instrução, profissão e outros. E na avaliação do desempenho para a execução de atividades e participação social, em igualdade de condições. Então, o que é isso?
quando a pessoa... Eu tô te dando essa introdução aqui para que você entenda. Eu não gosto de te falar, olha, o período vai te perguntar isso, 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 isso. Não. Eu tô te dando o que é avaliado, como é avaliado, para que você possa pensar de forma lógica. Bem, se isso é avaliado, eu tenho que me comportar dessa forma. Então, prefiro te dar uma base de como é que eles entendem, como é que eles analisam a situação toda, certo? Então, atividades de participação é isso. É como é que o teu filho ou tua filha participa da sociedade e se ele participa em condições de igualdade. Se ele pode participar em condições de igualdade, não só em relação à deficiência que ele possui, mas em relação a uma série de outras questões, como instrução, como a raça dele, a etnia, como a idade, a educação, a condição física, a estrutura física dele mesmo, certo? Então, a próxima aqui. E a última são as funções do corpo, que é a perícia médica em si. Como a perícia médica funciona. Certo, agora vamos para a parte mais prática mesmo, para que você já possa entender. Perícia social. O que o assistente social vai te perguntar? Então, eu listei algumas coisinhas aqui que o assistente social ele pode te perguntar. Que ele pode não, que ele vai. Nessa primeira etapa aqui, essas 4 perguntas aqui ele vai fazer. Ele vai pegar os teus dados, os teus documentos, ele vai verificar se o teu filho ou a tua filha já recebe um benefício ou se já teve algum vínculo. Nesse caso, ele vai verificar se até você já teve algum vínculo ou se você tem algum vínculo, se você já recebeu um benefício. Ele vai colher algumas informações ali suas, tá? Qual a deficiência? Existe uma lista de deficiências que eles têm um formulário, os peritos, né? Tanto o assistente social quanto o perito médico, eles têm um formulário. Eu posso até compartilhar esse formulário aqui depois com vocês. Eles têm um formulário e nesse formulário eles colocam as informações. Existe uma lista de deficiências. E uma das deficiências, já que a deficiência que a gente está tratando aqui é uma deficiência intelectual, que são pessoas com espectro autista. Pessoas com espectro autista. Então, é uma deficiência intelectual. E a outra pergunta, uma outra questão que ele vai avaliar ali, que ele vai saber, é quem é o responsável pelas informações. Então, se você é mãe, se você é pai, se você é avó, se você é avô, então se você vai para a perícia junto com esse menor, você vai ser responsável pelas informações, certo? Agora entra uma situação que são grupos, são domínios. E aí que é interessante que você entenda isso, que aí, como eu te disse, eu não estou aqui para dizer exatamente o que o perito vai perguntar, o que o assistente social vai te perguntar. Eu estou aqui para te dizer o que pode acontecer. Então, olha só. O que pode acontecer não. O que ele avalia, certo? Então, o assistente social ele avalia esses itens aí. Produtos e tecnologia, ele faz 7 perguntas em relação a isso. Condições de habilidade e mudanças ambientais. Apoio e relacionamento, são 5 perguntas. Atividades, são 3 perguntas. Serviços, sistemas e políticas, são 11 perguntas. Tá, Maílson, mas o que é isso aqui? O que é isso? Produtos e tecnologia é o seguinte, eles se referem ao instrumento, equipamento ou tecnologia, inclusive os adequados. Eu estou até lendo aqui porque isso foi retirado do próprio manual dos assistentes sociais, do próprio manual das perícias médicas, que é uma portaria chamada portaria número 2, que o INSS disponibilizou. Os peritos, eles não... Vou voltar aqui para mim. Os peritos, eles não podem fazer a análise da cabeça deles. Eles têm que seguir um padrão e esse padrão ele está dentro de uma portaria publicada pelo INSS. Então, é com base nessa portaria que eles fazem todas as perguntas, que eles preenchem aquele formulário. Esse formulário ele sobe para análise. Inclusive, quando um benefício é negado, e se esse for o teu caso, se o benefício for negado, eles disponibilizam esse relatório com base nessas perguntas, com base na portaria número 2, tá bom? Certo. Produtos e tecnologia referem-se a qualquer produto, instrumento, equipamento ou tecnologia, inclusive os adequados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa, bem como bens materiais e não materiais e patrimônio financeiro que a pessoa possa usufruir, analisar conforme a necessidade do avaliado. Olha só. O que acontece? Quais são os indicadores? Por exemplo, de repente seu filho ele, apesar de ter autismo, ele também precisa de um aparelho
para ouvir melhor, ou às vezes ele precisa de um óculos específico, ou às vezes ele precisa de uma TV que passe determinado programa, ou ele precisa de algum auxílio extra, algum auxílio de telas, algum auxílio de tecnologia, e você precisa adquirir isso. Então o perito ele vai entender que situações são essas. Ele vai fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Tem celular? Qual tecnologia que usa? Quais são... Se tem aparelho eletrônico, rádio, CD, DVD. Eles fazem algumas perguntas para saber da tua vida. Eles fazem uma investigação da sua vida ali, como é que é a criança em relação à tecnologia, certo? São algumas perguntas que você vai contar a verdade do que acontece realmente, certo? Segunda, condições de habilidade e mudanças ambientais. Referem-se ao ambiente natural ou físico e aos componentes deste ambiente que foram modificados pelas pessoas, bem como as características das produções humanas do ambiente. Como assim? Isso aí mede, ele vai fazer algumas perguntas que vai medir o grau de vulnerabilidade e risco social, acessibilidade, privacidade da moradia, condição de habitabilidade, insalubridade, periculosidade, precarização do ambiente. Então ele vai querer entender como é que é a tua casa, como que é a situação da residência, onde é que você mora, se tem acesso, se tem uma via para acessar, se tem porta, se tem telhado, se tem a telha de laje ou se não é de laje. Então ele vai fazer algumas perguntas em relação a isso. 2 perguntas, na verdade. E aí ele vai fazendo, analisando você, ele não vai te fazendo as perguntas direto, ele vai conversando com você para poder analisar e entender a tua situação. Próximas perguntas. Apoio e relacionamentos. Apoio e relacionamento referem-se à disponibilidade das pessoas ou animais domésticos em fornecer proteção, apoio físico ou emocional. Referem-se também aos relacionamentos com outras pessoas, na casa, na comunidade, escola ou apoio em outros aspectos das suas atividades diárias. Então ele vai verificar se tem relacionamentos ali, se a pessoa convive com um avô, com a avó, com o pai, com a mãe, se os pais são separados, se não são separados, se na escola, como é que é na escola. Então ele vai fazer algumas perguntas para você, para entender como é que é a sua situação em relação aos relacionamentos que você possui, ou a rede de apoio que você tem, se tem suporte, se não tem suporte, tá bom? Atitudes. Que atitudes são essas? Referem-se às consequências observáveis dos costumes, práticas, ideologias, valores, normas oriundas de pessoas externas à pessoa cuja situação está sendo avaliada. As atitudes influenciam no comportamento individual e a vida social em todos os níveis dos relacionamentos interpessoais e sociais, as estruturas políticas, econômicas e legais. Como assim? Falou e não disse nada, né? Então, o que acontece? Isso aqui são atitudes estigmatizantes. Como assim? Se de repente você tem alguns valores religiosos, algumas questões éticas suas mesmo, que ele pode sofrer, ou de repente ele pode estar sofrendo talvez bullying, ou ele sofre preconceito por conta da deficiência que ele tem, por conta de ser uma pessoa com autismo. Ele pode sofrer alguns estigmas. Ele pode sofrer bullying, pode sofrer chacota, ele pode... eu sei que isso é duro de falar, né? Mas em um ambiente escolar, em um ambiente de vida social, isso... infelizmente ele está sujeito a que isso aconteça, né? E você de repente já pode ter até tido contato com isso. Seu filho, por exemplo, estuda numa escola pública, ou se você tem algum contato ali nas reuniões, ou se você vai buscar ele, de repente você percebe que ele sofreu ou sofre alguma coisa, que ele está diferente quando chega em casa, e aí você tenta investigar, você descobre que você é na escola. O perito ele vai querer, o assistente social ele vai querer entender sobre isso, sobre como é que você cuida dessas situações, como é que você trata isso, e se de fato a criança ela vem sofrendo esse tipo de situações. Por que isso tudo interfere? Isso aí vai interferir porque se ele está sendo... se ele está recebendo algum tipo de preconceito em relação ao problema que ele tem, a circunstância que ele tem, que ele é uma pessoa com autismo, se ele está sofrendo... bullying ou qualquer outro tipo de coisa em relação a isso, então isso pode ser motivo do perito avaliar positivamente, digamos assim,
a situação do benefício, certo? Então, ele pode dar uma pontuação positiva nesse caso aqui. E o último aqui, serviços, sistemas e políticas. Isso aqui é se, por exemplo, ele é servido, se o sistema público ele atende bem essa pessoa. Vou até ler aqui, ó. Referem-se às redes de serviços, sistemas e políticas garantidores da proteção social. Quais são as políticas garantidoras? Educação, segurança e saúde. Então, se ele tem rede de esgoto, por exemplo, que passa aí na casa, se tem energia elétrica, se ele tem acesso ao SUS, se o SUS atende ele, se fornece os remédios, se tem as consultas. Então, toda essa situação, isso é visto nesse momento. Ele vai fazer algumas perguntas, para você, para entender se você tem acesso ao serviço, se você é bem servida e se funciona para você, se funciona para o seu filho nesse caso, certo? Continuando aqui, outras coisas que o assistente social vai perguntar, são diversas perguntas, por isso que eu falei que esse vídeo ia ficar um pouco longo, mas ele é importante para te preparar, e eu gostaria que você assistisse até o final para que você possa se preparar adequadamente para uma perícia médica, sabendo o que ele vai perguntar. Agora a gente entra nas atividades e participação, que são mais 4 blocos de perguntas que ele vai fazer. Então são vida doméstica. O que é vida doméstica? Refere-se à realização de ações e tarefas domésticas do dia a dia, limpezas e reparos domésticos, cuidar de objetos pessoais da casa e ajudar os outros. Então, olha, eu vou te falar, dependendo do grau, do nível de autismo que o seu filho ou sua filha possua, ele já vai responder essas perguntas aqui com uma pontuação máxima, que é dividido em pontos, né? Do 0 a 5, se não me engano, ele vai pontuando, olha, esse aqui ele precisa receber uma pontuação máxima porque, de repente, olha, se ele não interage definitivamente, se ele não consegue cumprir algumas tarefas, se ele não consegue... se ele tem muitas barreiras no dia a dia, ele já vai marcando. Por isso que algumas perícias elas são mais rápidas que outras, e outras perícias demoram um pouquinho mais, certo? Agora, relações e interações interpessoais. Referem-se à realização de ações e condutas necessárias para estabelecer interações pessoais de maneira contextual e socialmente estabelecida com outras pessoas, estranhos, amigos. Como é que ele é com estranhos, com amigos, familiares, com pessoas ali próximas a ele? Como é que ele reage? Então, isso vai ser perguntado também. Áreas principais da vida. Referem-se à realização das tarefas e ações necessárias para participar das atividades de educação e transações econômicas. Por exemplo, uma criança, nesse caso, vai receber nota máxima porque ainda não sabe. Uma criança de 2, 3, 5 anos não vai saber mexer com dinheiro, por exemplo, não vai saber ir ao banco receber, não faz sentido. Então aqui pode até pular essa situação, ela pode dar até nota máxima, ele pode dar até nota máxima em relação a isso aqui, tá? Agora outra aqui, vida cotidiana, vida comunitária, na verdade, social e cívica. Referem-se às ações e tarefas necessárias para participar da vida social organizada fora do âmbito familiar em áreas da vida comunitária, social e cívica. Como assim? Como é que ele é na igreja? Se ele precisa... Eu vou até ler aqui os indicadores. Limitação no desempenho em participar de atividades relacionadas à vida comunitária, social e cívica com ou sem auxílio em igualdade de condições. Por exemplo, como é que ele brinca na rua com as crianças? Ele brinca em forma de igualdade, ele consegue brincar, por exemplo, vai para a igreja e como é que ele age lá na igreja, como é que ele age na escola, quais são as circunstâncias. Por isso que eu costumo pedir também para a pessoa levar relatório da escola. Se o seu filho ou sua filha estuda, eu peço sempre, aqui no escritório, a gente sempre pede para a pessoa levar um relatório da psicopedagoga, da pedagoga ou da diretora da escola em relação a como que são as barreiras, como é que essa criança ela reage no dia a dia. Importante isso. Certo. Depois disso, depois dessas perguntas, a gente vai passar para a perícia médica. Quais são as perguntas? O que o perito médico vai falar? Olha, aqui a gente acabou a perícia social, então são bastante perguntas, mas no decorrer da entrevista, ele vai entendendo a tua situação, vai conseguindo conversar com você, entender de fato a tua situação, ele vai respondendo ali. Às vezes você nem percebe que ele está fazendo algumas perguntas, então é importante você ficar bem concentrada ou concentrado nesse momento, tá bom? O médico ele vai
te avaliar da seguinte forma. A perícia médica, às vezes, é um pouquinho mais rápida que a perícia social, tá? Porque são menos questões para serem avaliadas. Por que menos questões? Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Ó, o perito, ele vai fazer a seguinte pergunta. Ele vai pegar teus dados e documentos, mesma coisa da perícia social. Ele vai ver a história clínica, então é nesse momento que você precisa... ele vai analisar, ele vai pegar suas informações, então ele vai pegar os documentos médicos da criança, como laudos, atestados, ele vai fazer algumas perguntinhas para você e ele vai descrever uma história clínica. Quando que começou a apresentar os sintomas? Desde quando vem os sintomas? Tá fazendo tratamento como? Quais são os tratamentos? Já teve no psiquiatra, no neurologista? Onde é que foi? Como é que foi? O que que houve? Eu até falei psiquiatra no outro vídeo, mas é neurologista, eu confundi, desculpe. Tá, mas aí como é que foi no médico? Ele vai começar a perguntar, fazer algumas perguntinhas para ele contar, descrever uma história clínica da pessoa. A história clínica mesmo. E é importante você estar com os laudos atuais, exames atuais, e também com os atestados médicos e com as receitas médicas, todas atuais e as antigas também. Então separa já que vai uma dica para você separar do mais antigo para o mais atual e separa por grupo. Como assim por grupo? Separa por grupo de documentos. Olha, laudos médicos, todos os laudos médicos que ele tem, da data do mais antigo para o mais atual. Atestados médicos, todos os atestados que ele tem, do mais antigo para o mais atual. Receitas médicas, todos os que eles têm, do mais antigo para o mais atual. A receita médica, às vezes, é importante também para ele verificar se a dosagem da medicação ela teve aumento, se teve uma dosagem maior. Isso é importante para também descrever a situação clínica dele ou dela, tá? E também, se você não tiver as receitas, você tem que ter o comprovante da medicação que ele está tomando. Se for uma medicação controlada, é importante ter um comprovante de compra mesmo, nota fiscal. É importante você separar isso já, tá? Certo? Depois disso ele faz um exame físico, ele olha, ele de fato analisa a criança, de fato ali como é que ela tá, faz o exame físico mesmo, faz o toque, vê os reflexos, vê, analisa pulmão, respiração. E aí no final desse vídeo aqui a gente vai explicar em relação até a outras doenças, porque às vezes o seu filho ele é uma pessoa com autismo, mas ele também pode ter uma rinite, pode ter um problema cardiovascular, pode ter um problema respiratório, enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente um pouquinho, tá? Tá, quais são as perguntas que ele vai fazer? Tem que ter uma série de perguntas, mas olha só, é tanta pergunta que não faz sentido, a maioria aqui talvez não faça sentido. Então ele vai se concentrar nos problemas que o seu filho estiver apresentando. Tanto nos problemas que você queixar para ele, né? Que você fala, olha, ele tem o transtorno do espectro autista. Tá, o que mais que ele tem? Ele tem algum problema respiratório? Tem algum problema de alergia? Tem rinite? Tem um problema cardiovascular? Problema respiratório? Que tipo de problema ele tem a mais? Então é importante que você analise essa situação para que você possa também ajudar o perito nesse sentido. Por quê? Ele não vai fazer uma série de perguntas aqui. Funções mentais. Ele vai fazer essas perguntas aqui que diz respeito ao problema do autismo. Funções sensoriais da visão. Se ele tiver problema com visão, se ele estiver enxergando bem, ele não vai fazer essas perguntas aqui. Funções sensoriais adicionadas à dor. Se ele sente dor com alguma coisa, ele vai fazer as perguntas pertinentes a isso. Se ele não sente dor, ele não vai fazer perguntas. Funções cardiovascular, funções do sistema hematológico em relação ao sangue, funções do sistema imunológico, funções dos sistemas metabólico e endócrino, se ele come bem, se ele digere bem, funções reprodutivas, funções neuromusculoesqueléticas, né? Se ele tem funções relacionadas ao movimento ali direitinho. Então ele vai fazer uma série de perguntas, funções da pele, estruturas, ele vai fazer uma pergunta em relação a isso. Então aqui nesse momento da perícia médica, se atente somente aos problemas que o seu filho ou sua filha possui. Existe o problema do autismo e existe a circunstância do autismo, né? E existe também outros problemas que ele possa ter de saúde, não que não foram, de repente, decorrentes do transtorno do espectro autismo. Eu sempre confundo, desculpa.
que não foram em decorrência do transtorno do espectro autista, mas que foram, de repente, coisas cotidianas. De repente ele nasceu aí com um probleminha respiratório como qualquer outra pessoa possui. Uma rinite, de repente ele tem um problema respiratório mesmo, tem asma, tem umas situações como essa que isso vai precisar também ser avaliado pelo perito. Então é importante que você, como você é mãe ou pai responsável ali, você acompanhe ele no dia a dia, né, para que você possa entender e você leve exames, atestados, laudos também dessas informações, tá bom? Certo, então lembrando que o perito ele vai responder somente as perguntas com base na história. Então ele vai fazer o histórico clínico e vai falar, bem, tá, não vou responder tudo aqui, eu vou me atentar somente às respostas, só vou responder aqui as perguntas, perguntar para ele, as perguntas que fazem sentido para o problema que eu identifiquei. Ótimo. Mais outras situações, que é atividades de participação. Ele vai fazer uma análise clínica, médica mesmo, e também vai fazer algumas perguntas em relação a atividades de participação na sociedade, aprendizagem e aplicação de conhecimento. Então, como é que ele aprende e aplica o conhecimento? Volto a falar, o relatório da escola é super importante nesse momento. Tarefas e demandas gerais ali, ele vai fazer 3 perguntas em relação a isso. Comunicação, se ele fala bem, se ele interage bem. Ele vai meio que refazer as perguntas que a perícia social fez. Então, por isso que é importante que, às vezes, se você tiver com a documentação certinha, que você agende primeiro a perícia médica e não a perícia social. Mobilidade, isso faz parte também do exame clínico ali. E cuidado pessoal, são 4 perguntas em relação a isso. Aqui, nesse momento, eu vou te dar algumas dicas importantes de como é que você pode se portar, como é que você deve se comportar na perícia, né? Nem todas as perguntas serão feitas para o caso do seu filho, como eu acabei de dizer. Nem todas as perguntas vão ser feitas. Ele vai identificar quais são os problemas de fato que ele tem, quais são os sintomas que influenciam diretamente na deficiência que você está querendo comprovar ali. Se ele é uma pessoa com autismo, problema em relação à fala, comunicação, as questões mais, os problemas mais relacionados ao comportamento como um todo. Então, outras coisas não vão ser prejudicadas aí nesse sentido da análise. Por exemplo, ele não vai ter problemas em relação à área cardiovascular, à área da visão, à área das situações como a parte reprodutiva. Então, não vão ser perguntadas questões como essa, vão ser perguntadas mais questões referentes ao problema que o perito identificou, os problemas que o perito identificou ali na perícia, tá? E aí, no momento da perícia, você não precisa florear muito pavão. Florear muito pavão é dar muitas voltas, né? Responda as perguntas de forma clara e objetiva. Como é que é o comportamento do seu filho em casa? Olha, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele se comporta dessa forma aqui. Se você não entender alguma coisa que o perito falar, você pode repetir a pergunta, você pode me simplificar que eu não consegui entender. Ele vai te responder, ele vai te fazer uma pergunta, reformular essa pergunta para que você possa responder da melhor forma possível. Não fica nervosa, não fica nervoso nesse momento, porque esse nervosismo acaba passando também para o seu filho, né? Leve, deixa o médico... Outro detalhe importante, deixa o médico fazer a análise clínica dele. Ele vai analisar teu filho, ele vai analisar... é complicado às vezes, né? Porque às vezes o nosso filho está em crise, né? E aí pode ser que seja um desafio, mas deixa o médico fazer a análise que ele precisa fazer para poder comprovar o que ele precisa comprovar naquele momento, tá bom? Leva as receitas e os medicamentos ou os comprovantes de compra desses medicamentos. Se você não tiver as receitas médicas, olha, comprei, rasguei, perdi. Você tenta levar os comprovantes. Poxa, não tem. Tenta levar as caixas dos medicamentos. Poxa, não tem isso também. Anota todas as medicações que ele toma. Todos os medicamentos. Poxa, mas não tem, só tem um comprimido. Leva aquele comprimidozinho, né, assim. E para que você demonstre, é importante que você tenha as receitas. Se não tiver, você leve alguma coisa que comprove que ele toma medicamento. E se for controlado, leva a documentação que ele informe, que prove que ele toma medicamento controlado, tá? Verifique se a criança possui outro problema de saúde. Rinite, eu já tinha dito isso, né? Rinite, asma, problema respiratório, problema cardíaco.
São situações que você vai precisar, às vezes, dizer para o perito. Por quê? Se, por exemplo, às vezes uma criança possui síndrome de Down e também possui autismo. A síndrome de Down já está aprovado ali, pela análise clínica ele consegue ver. Agora, se de repente a tua criança ela possui o autismo, mas ela também possui um problema que não está ali naquele momento aflorado, por exemplo, uma rinite que só ataca de vez em quando. Então é uma situação que você vai precisar dizer, olha, ele tem rinite e essas crises de rinite atrapalham a convivência dele, então são coisas que você vai precisar provar. Se for algo que não vai ajudar na perícia, não precisa levar. Se for algo que, olha, ele raramente tem uns problemas em relação à alergia, não faz sentido você levar, tá bom? Olha só, como eu disse, o vídeo ia ficar um pouquinho longo e ficou. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais para você. Eu vou deixar alguns vídeos aqui também em relação à documentação que você vai precisar levar, que você pode levar para a perícia. Vou deixar outros vídeos que fazem sentido, que complementam essas informações aqui que eu passei. Assista todos eles para que você possa se preparar para a perícia. Por que é importante? Se no momento das perícias o benefício do seu filho ou da sua filha for negado, você tem subsídio suficiente para entregar essa documentação para um advogado, para o advogado poder reverter a situação, reverter a decisão da melhor forma possível. Então é importante que você tenha cumprido todas essas etapas, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se for o teu caso, se teu benefício tenha sido negado, vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa entrar em contato no nosso WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato via WhatsApp aqui, você vai falar com a minha equipe ou comigo. E é isso, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.